War, Blood, Pill, porque nós já estamos em uma guerra espiritual. Ainda estou amarrando o cadarço dos coturnos, meus porradocratinhas, meus padrãozinhos de porradocratinhas. A parede de escudo está esperando. Vocês não veem, não? Pois é, e justamente sobre os componentes dessa parede de escudos e os elos quebrados que estão faltando é que nós vamos conversar hoje e o porquê. O assunto, confesso, é até um pouco batido. Tem muita gente que fala disso na rede, né? O problema é a cara de quem fala, né? Tu já parou pra olhar pra alguns? Tu fala, aham. Muitos ali é a mesma coisa que um Tiranossauro Rex querendo te ensinar a nadar. Tu fala, pô, essa porra aí afunda. Tá de sacanagem? Né? Não dá muita credibilidade. E isso é pra vocês verem o nível a que chegamos. Em que uns carinhas com essa cara de Nutella, de muriquinho, filhinho de vovó, estão falando sobre testosteronação. Estão falando sobre masculinização de novo do homem. Pô, é que o negócio tá brabo. Se esses daí são os coaches de macho de hoje em dia, porque aliás é uma comédia esse, né? Tem um monte de canais de coach de macho aí. Ultimamente eu tenho me inscrito em alguns, pesquisado até para poder falar sobre esse fenômeno. E chega a ser ridículo. Muitos ensinam os 9 passos para falar com uma mulher na balada. Porra, tá de sacanagem, maluco? Tá de brincadeira? O passo a ser dado é um só. Seja homem, porra. Seja homem. Tenha autoconfiança. Tenha coragem. Se garanta que você fala. Existe, por um acaso, um papo ideal que vai atingir a todas? Isso é lorota, porra. Isso é coisa de idiota. As pessoas são diferentes no mundo. Cada uma quer ouvir um tipo de coisa diferente, cada uma tá numa vibe, cada uma gosta de determinados tipos de assuntos. Deu azar? Entrou com um papo que não agradou? É a vida. Simples assim. Um homem de verdade, com constituição, fortitude. Pô, agora eu busquei lá no RPG, hein? Lá no Vampires, hein? Quem sabe, sabe. Pois é, um homem com constituição, como a vovó dizia, com sustância. Ele não tem medo de um não tem medo de tomar forinha. E não precisa ficar treinando 9 passos, 13 técnicas, 25 posições de cílios. Ah, vá chupar um prego até virar parafuso, porra. Pra vocês verem o nível a que chegamos. Esses canais bombam. Bombam. Porque tem muito fraco no mundo. Muito ameba no mundo. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre esse processo de emasculinização do homem. A emasculação. Tudo é neologismo, cria essa porca. Olha, esse processo de abaitolamento do homem. Pronto, satisfeito? Nutelamento. Transformação em soy boy. Sojização, como você quiser. Então desliga logo as televisões que vai aí e passa tua cara, tua bicha! Não vou trabalhar aqui com falsos dados, com pesquisinha de Google, com gráficos, datas, seja coisa de fruta, já é coisa de otário. Vou falar a realidade, vou falar uma coisa que se chama experiência de vida, que só 2 tipos de pessoas têm, os velhos e os sábios. Embora muitos velhos não aprendam porra nenhuma. Essa minha experiência está intimamente ligada àquela capacidade, desde que eu era um porradocratinha, sabe qual é? Sem barba, eu tinha cabelo, pois é, aquele cabelinho louro, assim, voando ao vento, brincando de Playmobil, de G.I. Joe, que era brinquedo de macho, Falcon, essas paradas. E aí sempre tinha aquele adulto já estragado, já amanteigado já por esse processo que não é de hoje. Tem gente que se engana, né? Fala, na minha... Vejo moleque de 20 anos postando na internet isso. Na minha época, que tua época, porra? Tu ainda é um pela-saco, tu ainda é um bebê. E outra, tem 47, mas na minha época já existia um monte de pela-saco. Então a nossa geração só estava num estágio do progresso menos periclitante do que hoje, mas já estava sofrendo processo. E sempre tinha esse, né, baitola mais velho que chegava e falava que assim, nossa, só gosta de brincadeiras violentas. A violência não leva o homem a nada. Não, a violência não leva o homem a nada.
Pois é, a primeira coisa que um idiota desse tem que entender é que no mundo há lobos. E aí você decide entre ser um cão pastor ou ser uma ovelha. Os lobos não vão deixar de existir. Por mais que você se cerque desse mundo de conto de fadas, por mais que você abrace árvores, dê as mãos para chorar e ver o pôr do sol e cantar Imagine, não vai mudar. Sempre vai haver uma corja perigosa, animalesca, bestial, que quer tomar tudo que você tem, inclusive a sua saúde, inclusive o seu direito de viver. Sempre há lobos no mundo, em menores e maiores graus. Há aquele lobinho que está ali entre as crianças, que já sente prazer em agredir, que já sente prazer em fazer maldade com os amiguinhos. Então há lobos, nada vai mudar. Milênios e milênios que a história da humanidade vivenciou esse tipo de coisa. Já surgiram tantos filósofos nesse tempo, tantas correntes ideológicas, filosóficas, alguma delas deu jeito? Alguma delas resultou? Então acorda, para de palhaçada, para de mentir para si. A primeira coisa que você precisa na vida para se tornar mais forte é uma boa sequência de tapas na cara. Quem tem medinho de tomar tapa na cara não desperta, continua ali. E aí com esses lobos você vai fazer o quê? Você vai filosofar com eles? Você vai recitar um poema para lobos? Você vai apelar para o bom senso de quem não tem bom senso? Ou justamente o contrário, o único senso que esse tipo de ser tem é o senso de destruição e dano? Então esse ponto da não violência sempre foi o que mais me incomodou. Desde jovem, não é de agora não. Eu li as revistinhas em quadrinhos, eu vi os filmes, eu li a mitologia, a Bíblia. Pô, o que Sansão fez? Sansão foi lá cantar Imagine? Sansão foi lá cantar We Are The World? Isso foi uma piada com Stevie Wonder, porque o Sansão estava cego, mas enfim. Ele derrubou a porcaria do templo em cima dos filisteus. Detonou geral. E aí? Tá lá na Bíblia. E você, ô pseudo-cristão de cocô, que acha que sabe tudo da Bíblia e vem pregar não violência, já percebeu que você é imbecil, que não sabe ler? Se tocou agora que você não sabe ler? Quer mais? E Davi? Davi fez o que com Golias, voltando aos velhos e bons filisteus? Os filisteus, né, eram ali a turma do barulho naquela época. O que Davi fez, cara? Davi inscreveu o Golias num curso de etiqueta. Davi fez um mural humano junto com os outros hebreus ali, fazendo a forma de uma pomba da paz. Não, ele pegou a funda. Pesquisa no Google pra você ver o que é uma funda, que é uma arma boa aí. Meteu a pedra ali na funda. A funda era uma tira de couro, basicamente, né? Segurava as duas extremidades, soltava uma e a pedra, o projétil, seja o que for, era arremessado a uma velocidade absurda. E, fez o quê? Transformou a cabeça do Golias num purê. De novo você não leu isso na Bíblia? Ah, tá bom. Já percebeu que você não sabe ler, né? Quer mais? É pouco? São só 2 casos isolados? E Sodoma e Gomorra, camarada? O que Deus fez? Deus não transformou... Deus, hein? O Pai, hein? Ele bota pra quebrar. E Jesus Cristo, que entrou em Jerusalém no templo, vendo a galera vendendo demais o caramba 4, o que ele fez? Pegou de pedaço de pau e saiu quebrando tudo e sentando a porrada. Quebrador. Porradocrata, Jesus. Olha aí. Mais um, hein? Aliás, vários. Por que vocês acham que Josué tocou as trombetas ali para derrubar as muralhas? É porque ele queria formar uma banda? É isso aí? Não era pra galera dele poder invadir e tomar de volta? E tem mais. Isso eu tô falando da Bíblia. Em mitologia grega e romana, Hércules, ele era o homem mais forte do mundo de acordo com a mitologia grega. Por quê? Ele era o homem mais forte do mundo, já sei, para poder arrancar uma flor gigante e sacudir-la no alto. Vai te catar. Pois é, os heróis, aqueles que protegem a humanidade, aqueles que combatem o mal, usaram a violência. E não, eu sei que nesse momento você está pensando, uma coisa é você lutar, a outra é ter violência. Tá, você luta a partir da inércia. Você luta falando assim, não quero te machucar. Não, você se enche de fúria. Lá no antigo canal, que eu não posso dizer o nome, há um vídeo inteiro sobre a diferença entre fúria e ódio. E eu também já comentei isso aqui algumas vezes. Ódio é do fraco, é do covarde. A fúria não, a fúria é do vingador.
E o Vingador não é aquele do Mestre dos Magos não, mas enfim, a fúria é do herói. A fúria é a fúria ou a cólera de Aquiles, que ao descobrir que Patroclo foi morto lutando com Heitor, ele vai lá e fala: agora eu vou pra porrada. A fúria é o peteleco divino de Deus, encarnado através dos heróis. Então acho que só com isso já deu pra perceber que esse papo de não violência é furada. É a furada mais imbecil que existe. É toda uma construção filosófica em cima de nada. Porque a não violência nunca resolveu nada. Ah, mas Jesus disse para dar outra face. Jesus se deixou crucificar. Bom, se você ler a Bíblia, você vai ver que várias vezes Jesus pegou um pedaço de pau e tocou o terror. O dar a outra face é aquele momento que ele pensava assim: cara, as pessoas vão ter o mínimo de inteligência, que é para você, né, perceber que isso é uma metáfora, que significa, sabe qual é? Perdoar ofensas. Não é para literalmente dar outra face, não. E ele se deixou capturar, sim, porque fazia parte do plano de Deus para que ele fosse imolado, Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo. Lembra disso? Pois é, para que o seu sacrifício resetasse o mérito humano. A partir daquele momento, o seu amor retirou os pecados do mundo e deu ao homem a chance de alcançar a salvação. Caramba, isso aí é teologia básica. Não é teologia de quem tem algum tutano e estuda um pouco as coisas, não. Isso tudo é dito na missa. Então não há nenhum embasamento. Não há nenhum embasamento científico, filosófico, nada. A natureza, conforme eu já falei, é uma sintonia de violência. São plantas carnívoras devorando os mosquitinhos. São os vermes destruindo a carne morta. Predadores caçando presas que muitas vezes são os predadores de outras presas, que por sua vez podem não ser predadores de outros animais, mas destroem as plantas, que também são seres vivos, porque para viver você tem que matar em algum nível. Você não curte a chamada vacina aí, desse apocalipse zumbi? Pois é, você não falar tomar 35 mil doses, está querendo matar o vírus, seu violento, seu verme, assassino. Ai, meu Deus, quanta hipocrisia, tá vendo? Então, essa é a questão. Ponto batido, vamos continuar em relação à emasculação do homem. Nós estamos cercados desses pseudos, pretensos pregadores da paz, que constantemente sonham com um regime que nos colocaria em gulags, que quando são filmados aí, né, são pegos aí naquele momento que não planejaram, que não decoraram nenhum discursinho, o papo deles é fuzil. Idolatram Che Guevara, que fuzilava os outros. Adoram as ditadurazinhas. Ou seja, na verdade, não é que essa galera odeia violência, é que eles são covardes. Eles sonham com a violência, eles sonham em fazer mal a todos que discordam deles. Só que eles pregam a não violência porque eles não querem que nós entremos em campo para combatê-los. Então a tática suja e moderna é como se um exército entrasse armado para a batalha, porque sim, eles estão a fim de combate, sim, estão a fim de nos exterminarem. Isso é nítido, não é nóia, como tem gente aí falando, que eu sei. Para e pensa, tudo que essa galera prega, e sim, nós estamos numa guerra. Então nós entramos num campo de batalha com nossas armas, armaduras, bonitinhos, prontos para brigar. Eles entram no campo de batalha deles assim, com palmeiras, flores, e falam assim: ai, é errado o que vocês estão fazendo, não pode lutar, não pode... Beleza, quando a gente tira as armaduras e coisa e tal, vem vários deles pelos flancos com flechas nos atingindo. Essa é a vibe dessa corja. Mas como é que se forma na sociedade esse ser emasculado e covarde? Sabe quando você é criança e aí você tem aquele primeiro confronto, ou talvez não seja o primeiro, mas enfim, tem aqueles pequenos confrontos com outros meninos, que é normal, ali a testosteronazinha já querendo, né, anunciar a sua chegada, e a molecada exercitando todo o seu vigor, toda a potência, a essência masculina. Tem gente que morre de ódio, se mata e tudo só de ouvir isso, mas que se dane. Pois é, o covarde é aquele que tomou o primeiro preju, ou que teve medo, porque é normal, a criança ainda não aprendeu a superar os seus medos.
Ou ele teve medo na hora do combate, ou tomou seu primeiro preju. E aí vira um adulto, geralmente, qualquer um dos agentes formadores, né, de personalidade, a resultante desses agentes em vários níveis, que pode ser pais, parentes, colégio, a própria sociedade como um agente também formador, e dizem a ele o quê? Que não, ele não deve lutar, que o outro fez é errado e que ele é melhor que o outro, que ele é superior. Olha que doideira, né? Que ele é superior. Justamente nesse momento é que você está criando o covarde. Sabe por quê? Se você diz a ele, volta e devolve, tenta de novo e tenta de novo, você não pode voltar para casa no preju, e mesmo que você perca, o inimigo vai te respeitar e vai te evitar. Ele vai experimentar isso. E das duas, uma, ou ele experimenta a glória de vencer, e a glória é uma sensação maravilhosa, ou ele experimenta justamente o quê? Os frutos, o resultado dessa persistência, pois realmente o oponente vai acabar temendo ele. Ninguém quer entrar numa briga da qual não vai sair facilmente, que vai tomar algum preju também à toa. Pois é, e aí nesse momento em que você deveria estimular ele a voltar e combater, e o resto da vida, durante o resto da vida, você ensinar o contrário, que é só usar agora a violência se for estritamente necessário, e lapidando isso, você primeiro pega a forma bruta e depois lapida? Não. Todos esses imbecis aí, esses pseudo-pensadores aí, esses sociólogos e etc., pregam o contrário. Querem lapidar o que não tem. Querem lapidar onde não há forma bruta. Querem lapidar um diamante sem matéria, sem essência. Não há diamante, querem lapidar o ar. E para esse pequeno covardezinho se iludir que ele é superior, sem nenhuma constatação, entendeu, do fato, sem a materialidade dessa pseudo-verdade, sem ele poder experimentar e descobrir se é verdade ou não, ele prefere acreditar nisso porque é bom, é confortável. Ele vai ter quem o acolha, diga que ele é melhor sem mérito. Ele é melhor sem mérito, ele é superior sem mérito. Então não, quando você evita a violência e diz assim, eu sou superior a isso, você não é superior a nada. Você está simplesmente semeando um terreno no qual os lobos vão pintar e bordar, porque eles vão falar, não há resistência. E esse pequeno covardezinho, ele vai crescer negando a violência explícita, mas implicitamente ele está pleno de violência mais podre e pútrida que existe, que é a covardia. A capacidade de ferir, ofender, destruir, magoar para cumprir os seus objetivos. E fazer tudo isso sem honra, sem mérito, sem poder verdadeiro. Para isso, você vai iniciar um ciclo aí, né? Em que ele vai ter que começar a aprender a manipular e parasitar os outros para movê-los como seus exércitos. Já que ele não possui essa força, ele precisa construir essa força de uma maneira não natural. Então esse covarde cresce aprendendo a se amparar nas leis, utilizando as grades das leis para imobilizar seus adversários, para imobilizar pessoas muito melhores, homens mais fortes, mulheres mais fortes, seja lá o que for, nitorrincos, liquidificadores, o mundo é livre, já falei. Então, meus porradocratinhas, para não me estender mais, quando forem criar seus filhos, se tiverem algum poder, alguma influência também sobre primos, sobrinhos, etc., lembrem-se de que homens precisam brincar de briga, homens precisam brincar de soldadinhos, eles têm que aprender desde cedo o que é defender a pátria, defender a família, defender aqueles que amam, pegarem armas e se tornar um guerreiro para isso. Sabe por quê? Porque senão ele vai acabar aprendendo a defender outros tipos de ideais por outros meios muito mais nocivos à existência humana sobre a Terra e ao plano divino. É a hora. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo,
sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!